Que variedade, Senhor, há em tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de suas riquezas. Eis o mar, vasto e profundo, repleto de todo tipo de criatura, incontáveis criaturas, pequenas e grandes. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão que alimenta a alma, o pão que dá a vida. Eu sei que eu estou um pouco sumido, mas trago para vocês agora uma série de vídeos extremamente especiais, onde iremos destrinchar algumas das passagens mais importantes do livro de Mateus. Os próximos 5 vídeos, mais ou menos, 5 ou 6 vídeos, eu quero estar abordando o capítulo 26 e vamos abordar com profundidade e toda a importância que devemos dar a este capítulo em especial. Então, sem mais delongas, bora para a leitura de hoje. Mateus, capítulo 26, a conspiração para matar Jesus. Quando Jesus terminou de falar estas coisas, disse a seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Por que, meus irmãos, os discípulos ficaram indignados? A resposta está na resposta deles, no questionamento deles a seguir. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Ou seja, mesmo estando com Jesus, mesmo estando na presença do Rei dos Reis, daquele que tudo nos dá, daquele que multiplicou 3 pães e 4 peixes para um alimento para uma multidão de 5.000 pessoas, aquele que tirou dos mortos, ressuscitou algumas pessoas, mas poderia ter ressuscitado vários, poderia ter ressuscitado diversos, mas fez o suficiente para que nos fosse mostrado que com Deus não há limite. Com Cristo Jesus, que é 100% ressonante com Deus, não há limites. E mesmo assim, havia um sentimento de escassez que dominava os apóstolos, pois, por mais que estivessem fortalecidos no espírito, a carne tende à fraqueza, a carne tende ao pecado, a carne tende aos vícios humanos. E eles estavam inundados pela escassez humana. A escassez, o medo, a falta de recurso, a falta de conexão com o nosso Criador. Mas, na sequência, Jesus já deu uma resposta. Jesus, sabendo do que falavam, ou seja, Jesus, sabendo desse sentimento de escassez que dominava o coração deles naquele momento, pois, por mais que estivessem ao lado da fonte que dá a vida, da fonte criadora, eles ainda eram tomados pelas forças deste mundo. Eles ainda eram dominados pelas fraquezas da carne. Então Jesus disse: Por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Ou seja, Cristo,
é a fonte infinita de todas as coisas. Cristo transborda todo e qualquer tipo de recurso que necessitamos. Este foi o exemplo da vida dele, estes foram a base de seus ensinamentos. Aquele que, uma vez conectado ao Criador, como um filho que pede ao Pai, sempre será atendido, nunca lhe faltará. Cristo, sabendo do sentimento de escassez que dominava os apóstolos, em verdade disse que, porque eles eram tentados desta maneira, mesmo estando do lado da fonte criadora, enquanto aquela mulher, dentro da percepção dela, fez o melhor que fosse possível diante dos recursos que ela tinha para a fonte criadora. Se voltar para a fonte criadora, me remete àquela outra passagem em que diz: buscai o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Ou seja, ela estava totalmente voltada para o reino dos céus, enquanto o pensamento humano, o pensamento carnal dos apóstolos era: meu Deus, de que forma humana eu vou precisar conseguir os recursos aqui para poder lidar com tanta gente necessitada? E ao mesmo tempo ignoravam que a fonte de tudo isso era Jesus, que estava ali ao lado. Essa demonstração que foi vista nos apóstolos, nesse momento do frasco de alabastro, era, vamos dizer assim, uma semente do maligno que ainda estava pequena e não havia proliferado, uma erva daninha que ainda não havia se espalhado. Mas na sequência, olha como a Bíblia é perfeita, ela vai nos trazer o exemplo de Judas, no qual este mesmo sentimento de escassez brotou, gerou raízes fortes e deu frutos ruins, e deu frutos negativos, e levou Judas para o inferno. Então, continuando aqui, olha como é perfeita a sequência da Bíblia. Após isso, após Jesus demonstrar que ela estava perfeitamente correta em dar tudo o que tinha para o reino dos céus, ou seja, para Jesus Cristo, na sequência a gente vê um que, dominado pelo mesmo sentimento de escassez, concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Ou seja, um total sentimento de escassez, uma completa ignorância da parte de Judas de ignorar o Criador que estava ao lado dele, de ignorar completamente a fonte criadora de todas as coisas, que é Jesus Cristo, e deixar esse sentimento de escassez dominar o seu coração, a ponto de trocar a presença do Cristo, da fonte de todas as coisas, por 30 moedas de prata, meus irmãos, 30 moedas de prata. Quão amargo foi o arrependimento de Judas. Então agora eu quero trazer para vocês um pequeno trecho de um outro livro que eu tenho aqui, onde vamos relatar exatamente a respeito de Cristo ser a fonte de todas as coisas e de como às vezes a gente se deixa iludir pelas coisas do mundo e perseguir coisas vãs, correr literalmente atrás do vento, ao invés de fazermos aquilo que o nosso Pai Criador nos instruiu: buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Este livro é um livro de Mark Finley, vou mostrar aqui para vocês, ó. Mark Finley, Esperança Além da Crise. É um livro até recente, ele foi publicado pós-pandemia e ele traz uns questionamentos muito interessantes, alinhado com as escrituras sagradas, e eu acho que vai complementar aqui. Pois o contrário do sentimento de escassez seria o quê? Seria a fé. O contrário do sentimento de escassez, de medo de faltar, é exatamente a fé em Jesus Cristo, aquele que tudo nos provém. Aceite a verdade eterna de que Deus é o Criador do mundo e dono de tudo que o planeta contém. Tudo que contém neste planeta. Cada árvore, cada grão,
cada semente, cada grão de areia, cada gota de água, cada um dos incontáveis seres que encontramos, seja nos rios ou nos mares, nos céus e na terra. Tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Criador. Logo, buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado, meus irmãos. Davi registra as palavras de Deus para ele em um momento de grande necessidade no Salmo 50. Então, através de Davi, a gente resgata esse sentimento de herdeiros do dono de todo o universo. O Senhor o relembra de que ele é o Criador e está no controle do mundo, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e sua plenitude. Salmo 50, versículo de 10 a 12. Ou seja, meus irmãos, tudo isso que você enxerga, até onde sua vista alcançar, seja no mar, seja na terra, seja nos céus, tudo pertence ao Criador, tudo é dele, tudo está no controle dele. Então, quando Deus diz, através de Jesus Cristo, através de seus ensinamentos, buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado, meus irmãos, isso demonstra que necessitamos ter fé. Fé é o oposto do medo. Fé é a maior gestão emocional, financeira, psicológica para a alma, para o corpo e para o espírito. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Espero do fundo do meu coração que ela possa aí ter te tocado de alguma forma, que se ainda existir algum sentimento de escassez dentro do seu coração, que esse sentimento seja jogado longe, que esse sentimento de escassez seja extinguido, aniquilado, isolado para longe de nós, porque a verdade é, uma vez que temos fé na mensagem viva do Cristo, Deus é vivo, meus amigos, meus irmãos, Deus é vivo, Deus é presente em nossas vidas, Deus está o tempo todo com a mão estendida nos auxiliando. A gente que nega muitas vezes a sua ajuda, a gente é que se retira e diz, não, conseguirei as coisas por mim mesmo. Então, em verdade vos digo, dobre seus joelhos no chão, agradeça a Deus, porque se você tem inspiração para trabalhar, disposição, saúde, ânimo, tudo é dado por Deus, meus irmãos. Tudo é dado por Ele. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. E é como eu sempre digo, espero que essas palavras toquem seu coração, espero que de verdade ela provoque uma metanoia na sua consciência, que ela provoque uma mudança positiva. E lembre-se, tudo isso é do nosso Criador. Tudo isso foi dado por Ele. E essa jornada de fé e confiança é uma jornada que podemos fazer junto, estudando cada vez mais, buscando meditar sempre na palavra. Tamo junto. É só o começo, família. Valeu!